Casa dos Essênios. Olá, bem-vindos a mais um vídeo no canal Casa dos Essênios. Hoje vamos estudar acerca do banquete messiânico, também conhecido como a Ceia dos Essênios. Para alguns pode parecer uma surpresa, mas diversos acadêmicos ao redor do mundo já tiveram a nítida impressão de que sim, as tradições da ceia do Senhor ou da ceia de Jesus Cristo no Novo Testamento têm origem nos essênios. Então vamos ler Pergaminho 1QS, também o trecho conhecido como 1Q 28a, a partir do verso 11. Esta é a Assembleia de Homens Famosos, os convocados para a reunião do Conselho da Comunidade, quando Deus gera o Messias com eles. O principal sacerdote de toda a congregação de Israel entrará, e todos os seus irmãos, os filhos de Arão, os sacerdotes convocados à Assembleia, os homens famosos, e eles se sentarão diante dele, cada um de acordo com a sua dignidade. Uma coisa que eu sempre faço, eu procuro trazer a tradução direta, sem parafrasear, sem tentar harmonizar para melhorar o entendimento do português, para nós não perdermos as características originais do texto, que já vem traduzido, do aramaico para o inglês, e aí a gente aqui já está trazendo para o português. Então vamos lá. Depois o Messias de Israel entrará, e antes dele se sentar os chefes dos clãs de Israel, cada um de acordo com sua dignidade, de acordo para as suas posições em seus acampamentos e em suas marchas, e todos os chefes dos clãs da congregação com os sábios, homens eruditos, sentar-se-ão diante dele, cada um de acordo com a sua dignidade. E quando eles reúnem-se à mesa da comunidade para beber o vinho novo, a mesa da comunidade é preparada, o vinho novo é misturado para beber. Ninguém deve estender a mão para as primícias do pão. Olha só. E do novo vinho novo, diante do sacerdote, pois ele é quem abençoa as primícias do pão e do vinho novo, e estende a mão para o pão diante deles. Eu vou continuar a leitura, depois eu venho batendo os pontos importantes. Depois, o Messias de Israel estenderá a mão para o pão, e depois ele abençoará a congregação da comunidade, cada um de acordo com sua dignidade. E de acordo com este regulamento, eles devem agir em cada refeição quando pelo menos 10 homens estiverem reunidos. Olha só que interessante. Então, para essa disposição, essa chamada Assembleia de Homens Famosos, nós destacamos algumas questões interessantes. Estes homens, eles devem ser reunidos a uma mesa, se assentar a uma mesa, de acordo com sua dignidade. Que parte desse entendimento, que está no próprio texto, era eles se assentarem à mesa de acordo com aquilo que seria a posição deles nos clãs de
Israel. Se nós irmos ao passado mítico, hebreu, bíblico, poderíamos dizer que seriam as 12 tribos de Israel. Então, olha só que interessante. A refeição nesta mesa, ela tem dois elementos marcantes, que é o pão e o vinho. Então, esses dois elementos estão claramente colocados à mesa. Ninguém deve estender a mão para estes elementos. Isso não deve acontecer. Quem pega o pão e abençoa, para que assim esta refeição seja realizada, é o Messias. Então isso está no verso 20 e 21. Então é o Messias que ele estende a mão e ele abençoa o pão diante de toda a congregação. Entende-se também que ele abençoará o vinho. Então ele abençoará as primícias do pão e, notoriamente, ele também abençoará o vinho. Eu li a tradução de Florentino Garcia Martínez e também temos aqui abaixo, a tradução que está na obra de Gesa Vermes. Então tem as duas traduções aqui neste PDF. É muito interessante que nós encontramos semelhanças com o relato da ceia no Evangelho de Lucas, que nos chamam a atenção. Primeiro é que Jesus, está logo no versículo 14 do capítulo do Evangelho de Lucas, o capítulo 22. É interessante que Jesus se assenta à mesa com os apóstolos. Por que isso é interessante? A ceia não ocorre com toda a comunidade de discípulos de Jesus, com todos os seguidores de Jesus, mas é semelhante à convocação de uma assembleia de homens de renome, ou homens de fama, ou homens de destaque em meio à própria comunidade. Qual comunidade no caso do Novo Testamento? A comunidade dos discípulos de Jesus. Em cura, a comunidade essênica, a comunidade curânica. Isso é muito interessante. O que é interessante no relato da ceia de Lucas, veja bem, nós estamos no relato da ceia de Lucas. Os relatos da ceia são divergentes em alguns pontos nos sinóticos e no Evangelho de João, ok? O que é interessante no relato de Lucas é que isso ocorre numa noite de Páscoa. Só que Páscoa é uma coisa, a ceia é outra. Tanto que nas demais epístolas, como aos Coríntios e Judas, isso aí é a festa ágape, a festa do amor. Não vai nem ser chamado necessariamente de Páscoa, mas é a festa ágape. Isso é muito interessante de nós prestarmos atenção. Então a ceia não é a Páscoa, a ceia ocorre em um dia de Páscoa. O que também difere um pouco do relato curânico no Evangelho de Lucas. Veja, eu poderia trazer os outros sinóticos que concordassem mais com a passagem, mas eu fiz questão de trazer a do Evangelho de Lucas. Porque é interessante, porque no texto curânico, primeiro vem o destaque ao vinho. Você pode ver no verso 17. E quando eles se reúnem à mesa da comunidade para beber o vinho novo. A mesa da comunidade é preparada, o vinho novo é misturado para beber. Olha que interessante. Ninguém deve estender a mão para as primícias do pão e do vinho novo, diante do sacerdote. Pois ele é quem abençoa as primícias do pão e do vinho novo. A mão para o pão estende a mão para o pão diante deles. Na ceia de Paulo, primeiro vem o pão, depois o cálice. Na ceia de Lucas, se você ler, você verá que primeiro dá-se um destaque para o cálice.
Verso 17. E tomando o cálice, havendo dado graças, diz: tomai e repartiu entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu-o e deu-lo dizendo: isto é o meu corpo, olha só que interessante, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Aí depois repete a fórmula, por isso que eu queria colocar. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Nós vamos ver aqui que o caminho, nova aliança, nós já encontramos documentos essênios. Então esse termo nova aliança já estava nos documentos essênios. Há alusões no Antigo Testamento? Há algumas alusões, mas na conformidade que vemos nos essênios, nos chama a atenção. E nós vamos trabalhar isso aqui também. Nova aliança. Nós vamos abrir e nós vamos ver esse termo. Nova aliança. Os pergaminhos essênios. Então você vê, por que eu trouxe o de Lucas? Porque parece muito que está tomando uma ordem de prioridade a arrumação na mesa conforme os essênios. Porque dá um destaque ao cálice, vem o pão sendo abençoado, entenderam? Vem o pão sendo abençoado, e aí vem o cálice sendo abençoado. Olha que interessante. Outra coisa que também nos chama a atenção, aliás, várias coisas nos chamam a atenção nesse texto, várias coisas, por isso que eu estou indo devagar e não vou conseguir abordar tudo, provavelmente, porque tem muitos elementos aqui, tá bom? Só, por exemplo, reúne-se eles à mesa, aqui também mesa, então, de ser tem que ser uma mesa, não é em qualquer lugar, sobre uma mesa, também tem um aspecto muito relevante aí. Mas o que chama a atenção é que no versículo 24 ocorreu uma contenda entre os apóstolos sobre qual deles parecia ser o maior. E isso reforça o aspecto do texto corânico. Porque cada um deve se assentar conforme a sua dignidade, a sua fama, o seu renome, a sua importância. Então destaca, obviamente, em Lucas essa tradição, porque quem é o maior? Quando você olha o texto corânico, você entende. Porque havia uma maneira de se assentar de acordo com a sua dignidade, para com as suas posições em seus acampamentos de marchas. Você entendeu? É muito interessante. Com os sábios, homens e eruditos se assentam diante do Messias. Verso 15 e 16 do texto corânico, de 1Q28a. Aí fica mais nítido o porquê disso. No verso 29 do capítulo 22 de Lucas, vai dizer o seguinte: eu vos destino o reino, como meu pai o destinou, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assentei sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Por isso a questão dos homens de fama de acordo com os clãs. E por isso o reforço, que você vai entender agora, que se tiver 10, se 10 estiverem ali assentados, essa refeição pode ser realizada. E isso tem vários aspectos simbólicos de acordo com o Antigo Testamento. As duas tribos e meia que não atravessaram o Jordão. Manassés e Efraim, que advém de quem? José. Então, a tribo de Dan, que é tirada, que é excluída. Então, você tem vários símbolos que remontam que se houver 10 tribos, pode ser realizada a refeição, porque todo Israel também estará simbolizado no número 10, de acordo com midrashes que são realizados em passagem em que tribos são incluídas ou excluídas de algum contexto narrativo veterotestamentário.
Então a tradição da ceia, e tem muitas outras coisas aqui que eu poderia falar, principalmente abrindo o texto da Nova Aliança, destacando o versículo 22 do Evangelho segundo escreveu Lucas, e na verdade o Filho do Homem vai segundo o que está determinado. Determinado aonde? Em quais manuscritos? Mas ai daquele homem por quem é traído. Então, a gente tem vários aspectos que nós iremos tratar aqui na Casa dos Essênios. Bom, eu não estou dizendo que Jesus era um essênio. Não, longe de mim. Eu não estou dizendo isto. Eu estou dizendo que inúmeros, incontáveis elementos do Novo Testamento repousam sobre os manuscritos do Mar Morto. E a diferença está aqui na Casa dos Essênios, porque uma coisa é você ouvir um, entre aspas, especialista dizendo para você: ah, Jesus não era por causa disso, Jesus não foi por causa disso. Outra coisa é aqui, que eu abro o pergaminho com você com um paralelo do Novo Testamento. E aí você vê se o especialista está falando sobre determinadas influências ou interesses, ou se ele é especialista de fato, ou se você vai confiar no que está diante dos seus olhos. Muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo na Casa dos Essênios.